Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 4 de fevereiro. O Ibovespa ele fechou em queda ontem de 0,1%, em dia marcado pela repercussão do anúncio de tarifas comerciais pelos Estados Unidos aplicadas ao México, Canadá e China. Os mercados mundiais eles abriram em queda em torno de 1,5%, e o Brent também ele valorizou, né, avançou 0,8%, até a antecipação e eventual postergação por um mês das tarifas após o anúncio de implementação de planos de segurança e monitoramento das suas fronteiras, né, principalmente ali pelo México e depois pelo Canadá. Com isso, a sessão ela encerrou com uma reversão, com o Brent caindo, né, 1,7% e o câmbio com um recuo de 0,6% para 5,81, enquanto os mercados globais tiveram uma amenizada e fecharam ali em torno de uma queda de 0,8%. Além disso, os juros futuros encerraram o dia em forte queda por toda a curva após mensagens contínuas de comprometimento do governo com a robustez fiscal. As ações, por exemplo, do Carrefour subiram, beneficiadas pelo recuo dos juros futuros. Já um destaque negativo foi Braskem, que foi fruto, né, de um movimento técnico de correção. Nesta terça-feira, o destaque vai para a ata do cupom, enquanto também nos Estados Unidos teremos o relatório JOLTS de dezembro. E também continua a temporada de resultados internacional. Em relação à renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com um forte fechamento ao longo da curva. Aqui no Brasil, apesar do relatório Focus ter apontado para nova deterioração, ainda que menor, nas expectativas de inflação, a dinâmica internacional permitiu a redução do prêmio de risco nos ativos locais. E falando sobre os mercados globais, nesta terça-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em queda em torno de 0,1, 0,2%, após a China anunciar tarifas contra os Estados Unidos como forma de retaliação. Investidores também aguardam resultados de gigantes como, por exemplo, a Amazon, a Alphabet e também o payroll na sexta-feira. Na Europa, as bolsas elas operam em queda em torno de 0,1%, por conta de incertezas em relação à dinâmica comercial com os Estados Unidos. E na China, as bolsas elas fecharam mistas, após imposição de tarifas sobre as importações dos Estados Unidos como forma de retaliação às tarifas sobre exportação da China para os Estados Unidos. O IFIX, né, o índice de fundos imobiliários, ele registrou uma alta de 0,66%, impactado positivamente pelo fechamento da curva de juros. E falando sobre a economia, o presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, concordou em suspender por 30 dias as tarifas de 25% sobre o comércio exterior, com o Canadá e México, depois que esses países concordaram em reforçar os esforços de fiscalização da fronteira. Entretanto, a tarifa geral de 10% para a China continua e pode entrar em vigor nesta terça-feira, se não houver um acordo de adiamento. Também nos Estados Unidos, dados do índice de gerentes de compras, do ISM para a manufatura, mostraram uma recuperação em janeiro, vindo bem acima do esperado e do indicador de dezembro. E falando sobre a zona do euro, a inflação ao consumidor avançou de 2,4% para 2,5% em janeiro, mas o núcleo do indicador permaneceu em 2,7%. O resultado traz algum alívio ao Banco Central Europeu, que vê um caminho para a convergência, né, da inflação à meta de 2%. E falando aqui no Brasil, o Boletim Focus, divulgado ontem, continuou a registrar um avanço das estimativas de inflação, com projeção de 2026 subindo de 4,22% para 4,28%,
muito próximo do limite superior da meta. As demais variáveis não registraram mudanças. E falando sobre a agenda do dia, o destaque fica por conta da divulgação da ata do cupom. O documento pode esclarecer a inclusão de alguns riscos de queda na inflação que foram lidos por parte do mercado como dovish, né, um comunicado mais brando, além de indicar os passos da política monetária após a alta de um ponto percentual que é esperado em março. Nos Estados Unidos, teremos a divulgação do relatório JOLTS, de oferta e demanda de emprego, além do discurso de duas autoridades do Fed, tanto de Atlanta como São Francisco, e também a continuidade da temporada de resultados. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.